E eu imagino como ficou a cabeça de José ali dentro, né? O que se passava pela cabeça dele, pelo coração dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus cuidou dele, zelou dele e deu honra a ele. Então, por situações que passamos nessa vida, não vamos querer vingar de nós mesmos, porque Deus ele se incumbe de resolver tudo para nós. Ele é o nosso Pai por excelência. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e Pai, bendito é teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por essa manhã maravilhosa, Pai, que tu nos concede. Gratidão por tudo em nossa vida, Pai. Gratidão, Senhor, meu Deus, por esta sala. Obrigada, meu Deus, por cada componente deste devocional. Profetizo a bênção, Senhor amado, sobre cada um que está aqui reunido nesta sala. Profetizo a bênção, Senhor, todos quanto irão ver e escutar esse devocional. Que a bênção recaia sobre cada um em nome de Jesus. Deus nos dê sabedoria divina, Senhor, meu Deus. Deus, que nós venhamos saber interpretar a tua palavra, Senhor amado. Muito obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te louvo e te bendigo nesta manhã. Amém. Amém. Eu estava numa mesa com meu avô, cara. Olha que engraçado. Meu avô estava sentado na cabeceira da mesa. A gente estava como se estivesse jantando ali, alguma coisa assim. E meu avô foi adventista, né? Eu lembro um pouco antes do meu avô falecer, assim, uns anos antes, assim, né? Que ele falava, né? Que ele ainda, olha que coisa, né? Que ele sonhava comigo ainda indo pra igreja, sabe? Comigo sendo batizado, assim, seguindo os caminhos do Senhor, assim. E aí foi engraçado, porque ele tava sentado na cabeceira da mesa, tava minha sogra, não tinha nada a ver, e não sei se era minha esposa na mesa, assim, e tava tocando um rock, cara, e eu tava batucando na mesa, assim. E aí meu avô falou assim, toma cuidado com isso. Aí eu falei com ele, assim, avô, mas eu não ouço muito, né? Aí ele falou assim, não é com a música, toma cuidado pra você não se engasgar com a comida, você tá comendo muito rápido. Olha o que ele falou pra mim. Aí eu olhei assim, né? E aí foi engraçado porque ele falou assim, sabe o que Deus quer, né, de você, alguma coisa assim, né? Aí eu virei pra ele e falei, vô, Deus quer relacionamento, né? Deus quer que eu seja amigo dele. Ele não quer que eu ame ele por sacrifício, mas eu amo ele de coração. Nossa, mano. Os olhos do meu avô encheu de lágrimas, cara. E a gente se abraçou e começou a chorar junto. Saudade, cara. Gostoso. E aí foi bem a hora de eu acordar. Acordei assim, olhei o horário e falei, opa, tá na hora. Mas, nossa, gostou demais. Aquele abraço nele. Eu gostava muito, eu me amava muito. Ele, minha avó, meus avós. Abençoado. Bom que você vai ver ele na glória agora que você se batizou. Eu tava lembrando justamente sobre isso, sabe? Eu falei assim, né? Eu tenho fé que meus avós estão salvos, né? E aí, assim, a fé é algo que tem que ser inabalável, né? Então, assim, a fé a gente tem no sacrifício de Jesus, a gente tem no amor de Deus. Fé é algo que é inquestionável. Aquilo que é questionável, a gente tem esperança. Esperança é aquilo que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Mas se aquilo acontecer ou não, não abala a nossa fé, não abala daquilo que a gente acredita. Tem esperança, né? Que ele esteja salvo, tem esperança que nós seremos salvos, né? Mas a nossa fé, né, é algo tem que ser inquestionável, né? Aquilo que vive em nós, né? Fábio, muito bom. Tudo Esperança isso que é você está futuro, né? falando, tudo isso que você está falando é gostoso de viver, cara. É aquilo que está escrito lá em João 20, 31, 1 e 16, que diz que esses sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça, por graça. Isso é muito bom, cara. Muito bom. O Evangelho, ele transforma a gente, cara. Transforma. Traz encorajamento,
uma forma única de você viver, sabe? As pessoas que estão insatisfeitas, decepcionadas, o Senhor Jesus Cristo promete: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, né? Se ele fala. Para aquele que tem fome, na verdade, ele se apresenta como o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Jesus disse que quem não sabe onde ir, ele fala que eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Aqueles que não conseguem se defender, se sentem seguros, temerosos, ele garante que ele é o bom pastor. E ele fala que as ovelhas dele ninguém arrebatará da mão dele. E ele fala assim também, sabe, Fábio, que quem chora assim por um ente querido que foi perdeu, né? Ele fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Isso nos conforta. É por isso que eu estou aqui, cara. Tantas provas, tantas lutas, sabe? Aí a gente pergunta, será que o cristão, por que o cristão tem que passar por tantas provas, né? Porque tem. Sem luta não há vitória. Sem luta não há vitória. Ontem eu tive um dia assim, sabe, que eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Graças a Deus eu consegui. Cheguei em casa 9 horas da noite. Foi Deus que me levou, foi Ele que me trouxe. Deus é bom. Deus é bom. Nós paramos aqui em Gênesis 37, né, na nossa revisão. Agora a gente está entrando aqui na parte onde José é vendido, né, pelos irmãos, né? Então a gente vê aqui aquela cena na qual José revela um sonho para os irmãos, né? Que ele via os irmãos se prostrando a ele. E como José era o filho querido, né, da esposa de Raquel, da esposa de José, culpa de Jacó, que era, né, Raquel, que era a esposa amada dele, e ela era estéril, né? Então foi o único filho que ela deu, né? Depois teve Benjamim, né, no parto, onde ela faleceu, né? Foi assim que a gente terminou praticamente o capítulo. E aqui ela José, ele era o filho protegido, né? E ele acaba revelando aos irmãos, né? Que ele ia ter uma visão, né? Que ele teve um sonho, né? Que ele via toda a família se prostrando a ele. E os irmãos já tinham inveja dele, né? Já tinham ciúmes dele. E aí é, começaram a fazer um plano, né? Para poder matá-lo, né? E José tinha um coração muito inocente, né? Um coração muito bondoso, né? Ele caminhava com a mãe, ele não vivia né, no campo, ele não vivia, né, com um trabalho duro, né? Então ele era um filho separado, né, dos demais, né? E isso provocava muita discórdia, né, entre os irmãos ali, muitos ciúmes, né? E a gente vê voltando lá na palavra, lá né, no Novo Testamento, eu lembro falando, né, que, Jesus, que ciúmes, né, vaidade, inveja, essas coisas são pecado, né? E quão é importante a gente revisar o nosso coração para justamente não ser pego por isso, né? Porque isso é fruto né, de coisas ruins, né? Gera coisas ruins, né? Então a gente tem que trabalhar isso no nosso coração. E aqui os irmãos de José, eles acabaram fazendo um plano para poder vender José, né? Fizeram um plano aqui para matar José, na verdade, né? E o irmão mais velho, o Rubem, né, disse que não, que colocasse num buraco lá, que o plano de Rubem, que era o filho primogênito de Jacó, era pegar e restituir, né? Devolver José ao pai, né? Mas quando ele chegou lá, ele já não estava mais lá. E Judá teve a ideia de vender o irmão, né? Então vamos vender o irmão. Passou um rapaz ali, uma caravana, né? De Ismaelita, e aí foi vendido, né? Para esse rapaz, que depois esse rapaz acabou vendendo ele, né? Lá no Egito, né? E José foi parar na casa de Potifar. E aqui também a gente lembrando que quando falaram para Jacó, né, que o irmão tinha morrido, né, que José tinha morrido, pegaram, jogaram as roupas dele ensanguentadas, né, pro pai ver, e o pai se lamentou, né, teve uma tristeza muito grande. E aquilo abateu o coração dos irmãos dele, né, muito forte também, né, os irmãos viram o sofrimento do pai, né, e aquele sofrimento né, que eles tinham provocado na vida do pai, né, então aquilo foi muito forte, né, para todos eles ali.
A gente vê aqui no capítulo 38 a história de Judá, né? É, já o filho que quis vender, né? Teve a ideia de vender José, né? A gente vê uma história particular aqui com ele no capítulo 38, onde ele teve três filhos, né? O primeiro filho, Deus não se agradou, né? Ele morreu. Então, eles eram. Já estava uma época da família deles aqui onde eles já estavam praticando o paganismo, né? A idolatria. Eles estavam um pouco afastados de Deus aqui, né? Tem a gente lembrar que nos alguns capítulos anteriores eles fizeram até aquela chacina, né? Naquela comunidade, né? Em função da irmã ter sido estuprada, né? Então aqui, depois Jacó fez uma nova aliança ali com Deus novamente, mas a gente vê Judá, por exemplo, aqui, né, os filhos que venderam José ali com um distanciamento de Deus ali no coração deles, né? E aqui tem esse capítulo 38, o primeiro filho morre, o primeiro filho de Judá morre, o segundo filho fica com a esposa do primeiro filho, né? E ele tem a função de gerar descendentes, né, para o irmão que faleceu, né, através da cunhada. Mas ele acaba tendo relacionamento com ela, mas ele não deixa semente dentro dela, né? Ele joga a semente na terra, né, justamente para que ele não tenha descendentes. E isso, aos olhos de Deus, desagrada, né, a Deus, né? Porque ele vê no coração do irmão, né, ele vê no coração do irmão um sentimento de vaidade, né? De vaidade, não querendo a questão do. A palavra me sumiu aqui. Mas ele não. Inconstância. Desculpa? Inconstância. Inconstância. Tá bom. Obrigado, Samara. Mas ele sentiu um certo zelo aqui, não querendo que tivesse, né, que a herança do pai fosse dividida com o irmão, né? Então, egoísmo. Essa palavra que eu queria achar. Isso mesmo. Obrigado, Samara. Então, ele, por causa do egoísmo dele, né, não agradou a Deus, né, e ele acabou falecendo também. O nome dessa cunhada chamava Tamar, né? E então faleceu os dois irmãos, os dois filhos de Judá aqui. E, e aí Judá, o filho mais novo, né, o terceiro filho era novo ainda, não tinha se casado, e Judá tinha prometido a Nora, né, a Tamar, que seria dada a ele quando ele, né, chegasse à idade propícia. Porém, ele avançou na idade, né, ele se casou e não foi dada a Tamar, né, e a Tamar ficou sabendo, né, e Judá ficou triste por alguma razão aqui, e aí ele saiu para se lamentar. A mulher de Judá foi que morreu? Acho que foi a esposa de Judá que morreu, né? E ele subiu aqui para poder se lamentar, e aí Tamar ficou sabendo, e Tamar se vestiu de prostituta no caminho para poder enganar, né? Judá. E Judá se deitou com ela. E como preço, ela pediu o cajado dele, né? Pediu o cordão dele, né? Para que, como penhor, né? Para que ele pudesse buscar depois e pagar, né? E ele voltou depois para poder pagar, ele se deitou com ela, né? Tudo, deixou o cajado, deixou as coisas que ela tinha pedido, e ele voltou depois para poder pagar e não a encontrou mais. Depois de um tempo, ele descobriu que ela estava grávida e era pena de morte, né? Ela estar grávida naquela situação. É, e chamou, e quando o Judá, né, pediu para que ela, né, a cabeça dela, para que ela fosse morta, ela pediu, né, para que ele aparecesse ali, que o dono daquelas coisas ali era um pai da criança dela. E foi quando o Judá viu as coisas que pertenciam a ele, onde ele caiu em pranto e reconheceu, né, o erro dele, né? Ele reconheceu que era ele quem era o pai daquela criança, né? Ele reconheceu que ele que tinha falhado com ela, porque ele que tinha prometido, né, a ela, porque era de direito, né, ela poder ficar com o filho, e ele não deixou. Aqui, na verdade, mostra a grande transformação de Judá, porque é onde ele tem o reconhecimento dos próprios erros dele. É aquilo que Deus nos traz a todo momento, né? Reconhecer os nossos próprios erros e pedir perdão. E é aqui onde, né, Judá é transformado, porque ele consegue olhar para ele mesmo e reconhecer, porque até então ele achava que a culpa dos filhos estarem morrendo era de Tamar, né? Tamar talvez não trouxesse boa sorte, né? Tamar talvez, né, tivesse algum problema que os filhos acabavam morrendo, né?
E aqui ele pôde reconhecer que o erro era dele mesmo, né? Que era a forma como ele vinha caminhando que fazia com que, né, as coisas não dessem certo na família dele. E aqui houve a transformação. Então aqui é um momento muito particular, né? Porque a gente vai ver depois como Judá será usado lá na frente, né? Mas aqui volta depois a história para José, aí no capítulo 39, né? José fazendo já, trabalhando pro oficial, né, de Faraó, né, Potifar, que era comandante da guarda, né, egípcio, né, ele comprou José, né, e levou para trabalhar com ele. E ele logo percebeu que José ele era diferenciado, né? José ele tinha uma habilidade especial, né, para lidar com as coisas, né? A parte administrativa, né? Era um homem que sabia ler, né? Era um homem que ele tinha um certo, era um homem que tinha, né, organização nas coisas que fazia. E Potifar colocou ele na liderança ali na casa dele, né? E colocou ele para cuidar de tudo. Porém, a esposa de Potifar começou a se sentir atraída por ele, né? Começou a se sentir atraída por José, e só que José negou. José tem uma parte que ele fala, né, que o senhor dele concedeu tudo a ele, né? Tudo, tudo da casa, né, nas mãos de José, exceto a própria esposa, né? Mas a esposa se irou, né? A esposa de Potifar tentou agarrar José. José mostra aqui também uma outra lição, que é fugir da tentação, né? Que José foi tentado, mas ele fugiu da tentação. Então, uma outra lição também que a gente aprendeu nesse capítulo aqui é sobre isso, né? A mulher, mesmo nas nossas tentações, a gente não deve enfrentar as nossas tentações, né? A gente deve enfrentar as nossas provas, mas as tentações a gente deve fugir delas, né? E a mulher aqui, por exemplo, tentou tentá-lo ele aqui e ele fugiu, só que ela arrancou o casaco dele, né? E aí falou para os outros homens, os outros escravos e para Potifar depois quando chegou que José tentou agarrá-la. Isso aqui era cabível de morte, né, naquela época, tá? Para os servos ali que tentassem fazer isso. Mas o próprio Potifar aqui, né, isso não está escrito na Bíblia, mas é uma das reflexões aqui que talvez até o próprio Potifar tenha duvidado que José, né, teria feito isso, mas ele tinha que tomar uma atitude, né? Então ele mandou José preso, né? Então José ficou preso na guarda do próprio rei, né? Não, uma guarda especial dos reis ali, né? É, e, e ali dentro também José já começou, né? A gente vê o mover de Deus na vida de José, porque ali mesmo dentro da cadeia, dentro da prisão, José começou a ser o administrador da prisão também. Então os guardas começaram a colocar, né, confiar nas mãos de José também, né, a liderança dele entre os presos ali, né? E chegaram dois presos ali com sonhos, né? Com dois presos que tiveram numa noite, tiveram um sonho e estavam inquietos, né? E falaram para José, perguntou, né, por que estavam inquietos e contaram os sonhos. E o copeiro aqui teve um sonho, né? E José revelou o sonho dele, né, dizendo que em 3 dias ele, né, seria restituído ao cargo dele, né, que ele serviria um copo, né, estaria servindo um copo ao faraó e o faraó estaria aceitando aquele copo, né. E já o padeiro não, o padeiro em 3 dias ele seria morto, né, ele seria enforcado, né, ele estaria oferecendo algo pro faraó ali, o faraó negaria, né. Aqui está falando, ó, dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurarás no madeiro, e as aves te comerão as carnes, né? E aqui no terceiro dia aconteceu justamente o que tinha acontecido, o que tinha falado, né? No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu um banquete a todos os seus servos no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe, né, e condenou o padeiro. Só que o padeiro e José, né, pediu para ele, pro copeiro, né, que quando retornasse não se esquecesse dele, né, contasse dele para pro faraó, né? O que não aconteceu logo de imediato, né? Mas a gente sabe que tem um propósito nisso daqui, porque lá na frente, né, é, o faraó teve um sonho, né? Teve um outro sonho e aí então, né, o faraó queria que alguém revelasse o sonho dele e ninguém era capaz de revelar aquele sonho, né? E foi então que o copeiro se lembrou, né, de José e disse: Olha, lá na prisão tem um homem que me revelou esses os sonhos, né, que eu tive, que eu seria restituído, né? Então eu acho que ele pode te ajudar. E foi aí onde José, né, foi chamado, né? E José é, foi pedido, né, que o faraó falou: Revele o meu sonho. Ele falou: Olha, eu não posso revelar, quem pode revelar é meu Deus, né? E se você me contar, né? E foi contado, e foi uma outra lição aqui que José
não se apossou da glória, né? Ele continuou mantendo a glória de quem realmente é, que é de Deus, né? Falou, ó, se você me falar o que aconteceu, eu te revelo, né? Deus vai te revelar, né? E foi onde José fez a revelação, né? Dos sete, né? Sete vacas gordas e as sete vacas magras, né? Onde seriam 7 anos de fartura, né? Onde teria muita fartura na terra, e depois 7 anos onde teria muita falta, né? Na terra. E foi engraçado porque logo ali o faraó já percebeu que José realmente, né, era abençoado, era um homem de Deus, e, e foi onde ele. Opa, alguém. Meu pai amado. Assim, glória a Deus. E foi ali onde José percebeu que, no faraó percebeu que José realmente era um homem, né, diferenciado, era um homem de Deus ali. E ele falou, olha, só tem um que eu posso deixar isso aqui na mão, né? E é um homem né, que é de Deus aqui, e colocou todas as coisas na mão de José, né, para José administrar, né, para José tomar conta. E foi ali onde José começou o trabalho dele dentro do Egito ali, né? Foi um trabalho de administração, né? De acumulação dos grãos, né, de acumulação né, de poupar ali durante 7 anos, né, o que a terra provia, né, para que depois eles estivessem preparados para os 7 anos das vacas magras, né, que foi o que aconteceu logo lá na frente depois, onde eles tiveram fome, né, naquela região, tiveram muita fome, né, na terra, e a gente vê como que Deus faz as coisas, né, em função da fome, os irmãos de José tiveram que sair de casa para buscar alimento, né? E foram bater logo lá no Egito, né? Logo lá né, nos pés de José. Só que eles não reconheceram José logo de cara, né? Eles não reconheceram José. Então aqui no 41, então, no finalzinho do 41, né? A gente vê todas essas coisas acontecendo aqui com a família, né? Com a fome, né? Os irmãos de José indo para o Egito. José reconhecendo, né? E os irmãos não reconhecendo, né? O José, né? Porque José, ele, primeiro que fazia muitos anos, né, que tinha se passado tudo aquilo, né? José tinha saído com 17 anos. Eu acho que nessa época aqui José já tinha em torno de 40, 30, 38, 35 a 40, né? Algo mais ou menos assim que a gente tinha calculado, né? Então a gente tinha passado quase 20 anos aqui, né? Que ele tinha saído de casa. Outra coisa é que José, ele já era um senhor ali, né? Do Egito, né? Então as vestes dele, né? Já era diferente, né? Então a postura de José era diferente. Uma outra coisa também é que José, os irmãos eles não sabiam que José falava a língua deles, né? Então tem até uma parte aqui, né, que José ele pede aos irmãos para retornarem e trazer o irmão mais novo. Ele pergunta, né, da família, né, fala, vocês têm outros irmãos? Vocês têm, né, como que é a família de vocês? E os irmãos comentam que ele tem um irmão mais novo, né? Então José fala, então tá bom, então vocês vão deixar esse irmão aqui. Engraçado que era Simeão, né? Que era um dos homens bravos lá, né? Que depois a gente até vê lá que é um homem, né? Que Simeão e Judá que fez aquela chacina lá, inclusive, né? Então José pega e deixa Simeão preso, né? E como garantia e pede para os restantes buscarem né, o irmão mais novo, senão o Simeão não seria liberto, né? Porém, entretanto, José deu a provisão, né? Deu grãos e ainda colocou o dinheiro que eles tinham trazido para comprar os grãos de volta na boca né, dos sacos ali dos grãos, sem que os irmãos vissem, né? E mandou os irmãos embora. Só que ali, quando os irmãos ficaram sabendo que Simeão ficaria preso, eles começaram a discutir entre si, mas já né, na língua deles, né, dizendo, né, que ó, era culpa deles, né, que tinham feito aquilo com José, né, que eles estavam sendo castigados por Deus. E José ouviu aquilo, né, José entendeu, né, mas não se deixou saber, né, que eles estavam ouvindo e entendendo o que eles estavam, né, o que eles estavam discutindo. Mas os irmãos estavam ali discutindo, né, justamente a culpa deles que eles carregavam, né, sobre a tristeza que o pai carregava, né, sobre a tristeza do pai, que seria, né, saber que né, perderia outro irmão, né, e a dificuldade de trazer também Benjamin também, né, e tudo mais.
Então a gente vê aqui, né, essa inquietação no coração dos irmãos. E quando os irmãos regressaram para visitar para casa do pai, né, para casa deles, né, no caminho eles viram que o dinheiro estava ali dentro, né, e eles ficaram, né, atormentados ali, falou, nossa, será que eles vão achar que a gente roubou esse dinheiro? E agora, se a gente voltar, agora eles vão matar Simeão mesmo, agora, né? Então eles começaram a ficar bastante inquietos. E quando chegaram em casa, contaram a Jacó, né? E Jacó disse que contaram a Jacó que eles teriam que voltar com Benjamim, né? E Jacó ficou bastante assustado, né? Dizendo que não retornaria, né? É, mas mas Judá, né? Foi Judá que depois é, falou para o pai, né? Que eles precisavam, a comida já estava acabando, né? E Judá falou para o pai, né? Que ele levaria, né? Que ele seria responsável, né? Por Benjamim, né? Que caso não retornassem, né? Ele seria é, a culpa, né? Do irmão não ter retornado cairia sobre ele, né? Aqui novamente a gente vê depois uma outra situação aqui. A gente vê depois os irmãos voltando, né? Já com Benjamin, né? E já com Benjamin para José. E quando chegaram lá no Egito novamente, é, tiveram notícias, né? E, e José, acho que me perdi um pouco aqui, mas José deu um banquete, né? José deu um, um almoço ali para eles e recebeu eles muito bem. E na hora de servir a comida, ele serviu 5 vezes maior a porção para Benjamin, né? E os irmãos não se alegraram, né? Os irmãos se alegraram. E isso teve uma representação, porque José viu que o coração dos irmãos tinha mudado, porque quando José era mais novo, ele era tratado de forma diferente na casa do pai, né? Ele era diferenciado e os irmãos tinham muita inveja. E naquele momento, quando eles viram o fato de a porção de Benjamim, né, ter sido 5 vezes maior, não inquietou o coração deles, José já começou a ver que teria havido realmente transformação no coração dos irmãos, né? Que os irmãos já não carregavam inveja no coração. Então aquilo já começou a fazer com que José tivesse um olhar diferente sobre os irmãos ali, né? Primeiro ele ter escutado que os irmãos tinham, né, aquela culpa dentro do coração, né? Então não era algo que os irmãos simplesmente tinham feito e não carregavam, né? Então eles carregavam aquela culpa por tudo que eles tinham feito por José, né, a José e também ao pai, né? Pela culpa que o pai, né? Sofrimento do pai. E também aqui eles viram que o coração deles tinha sido transformado através de eles terem ali ter comido com José e ficado feliz. Porém, José ainda não se revelou aos irmãos, né? José, ele teve uma outra estratégia aqui, né? Ele mandou novamente os irmãos, né, de volta para casa, colocou os grãos, colocou o dinheiro, restituiu o dinheiro novamente dentro dos sacos, né? E ele colocou um copo, né, uma taça, né, um cálice ali dentro da bagagem de Benjamin, né? Dentro da bagagem do irmãozinho dele. Lembrando, gente, que o irmão Benjamin, ele não participou da venda de José, né? E Benjamin era muito novo, né? Então ele não participou dessa trama. Provavelmente Benjamin nem sabia, né? Dessa situação, né? Que tinha sido os irmãos que tinham vendido José, né? E aí mandou os irmãos embora, né? Com essa estratégia, né? Dessa taça escondida dentro do saco de grão de Benjamin, né? Das coisas de Benjamin. Não sei se era no saco de grão, mas nas coisas de Benjamin. E aí, depois de deixar eles irem embora, ele mandou o mordomo dele ir atrás deles, né? E acusarem ele de ter roubado, né? Falar como vocês puderam ter sido tão ingratos, né? Depois de tudo que o meu senhor fez, vocês foram capazes né, de roubar o meu senhor. E eles falaram longe disso, né? Que sejamos todos mortos, né? Que sejamos todos seus escravos, né? Mortos não, que viraremos todos os seus escravos, se isso for verdade. E aí começaram a revistar, né? E o mordomo falou, escravos não, né? Mas aquele que... todos não, né? Mas aquele no qual a gente encontrar, sim, esse será, né? Nosso escravo. É, será levado à prisão. E aí eles começaram a revistar todas as coisas e acharam as coisas de Benjamin, né? E os irmãos ficaram em pranto, né? Falou, e agora, né? Como que a gente vai fazer?
né? Porque eu vou chegar em casa e sem Benjamin, né? Como que Jacó iria receber essa notícia, né? E levaram Benjamin preso. E os irmãos, aqui novamente a gente vê o coração, né, a estratégia de José, que os irmãos, ao invés de irem embora para contar para Jacó, né, e que Benjamin tinha sido preso, e enfim, né? Não, eles retornaram ao Egito, eles retornaram a José, né? E Judá foi e implorou a José, né, que não, que ele né, ficasse no lugar do irmão, contou a história, né, olha, eu já te contei que a gente tem um pai mais velho, meu pai sofreu muito, né, por causa da perda do outro irmão de José, né, e não, né, ele não vai resistir, né, se ele vai descer à sepultura se Benjamin também não voltar agora, né, então fique eu no meu lugar, né, deixe eu no meu lugar. Então a gente vê Judá fazendo isso, né, a gente vê já Judá com o coração transformado, se a gente lembrar naquele capítulo, né, lá atrás, acho que capítulo 38, né, o que aconteceu com Judá. Então a transformação espiritual, né, então que foi, né, que ocorreu na vida de Judá, né, e ele veio aqui implorar para José para que ele ficasse no lugar dele. E aqui, bom, acho que foi a prova, os irmãos passaram na aprovação, né? José realmente conseguiu ver que os irmãos tinham sido transformados, né? Que de fato os irmãos, através de ele ter escutado os irmãos, né, discutindo a questão da culpa, né? Através deles terem discutido, né, verem aqui o irmão Benjamim tendo sido servido, os irmãos não, né, caírem em inveja, em tentação, em ciúmes, né? E agora nessa última parte aqui, essa última prova onde eles voltaram, né, e imploraram, né, clamaram para que, né, Benjamim fosse libertado, né, para que o pai não sofresse, para que o pai não morresse, né, em função do que eles, né, do que já tinha acontecido com outro filho, né, que era José. Então José resolveu se mostrar aos irmãos e revelou aos irmãos, né, quem ele era, né. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, né, fazer sair a todos da minha presença. Então ele pediu para todos, né, todo mundo sair, só ficar os irmãos, né? E ali onde todo mundo saiu, o faraó, as pessoas ainda ouviam José falando, né? E ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa do faraó, né? Eu sou José, né? Vive ainda meu pai, né? E seus irmãos não puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Imagina, né? A revelação de José. Então disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha isso, hein? E aqui ele fala, ó, mais bonito aqui na frente, né? Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós quem me enviastes para cá, e sim Deus, quem me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Oh, glória, glória a Deus. Olha que maravilha. A gente já vai ver no coração de José, né, um coração amoroso, porque José, ele poderia ali estar condenando os irmãos, né, ele poderia estar, né, é, colocando uma mão dura sobre os irmãos, mas José já, a gente já vai vendo aqui né, Jesus, né, a gente vai vendo a presença de Jesus ali, porque José, ao invés de julgar, ele teve um coração amoroso, né, né, misericordioso e perdoou os irmãos ali, né, e foi além, né, disse que se não fosse, né, por aquilo que os irmãos tivessem feito, né, ele não teria sido, né, se tornado, né, não teria feito o que ele fez, né? Que é justamente trazer provisão, né, para a própria família dele, para que os descendentes, né, pudessem, né, proliferar na terra, né? A gente chegou a discutir também, né, o porquê de tudo isso, né? Porque a gente lembrando que o Egito era muito poderoso, né? E qual o propósito de Deus trazer, né, o povo dele para o Egito, né? A gente talvez, né, tenha falado aqui que uma das coisas é justamente para mostrar, né, ao. A gente vai ver isso em Êxodo, né? Que é justamente mostrar quão poderoso Deus é, né? O agir de Deus para quebrar a incredulidade, né?
do próprio povo dele, né? Do poder que Deus, né? Que Deus tem, né? E a gente vê que até o próprio faraó, né? O próprio povo do Egito, né? Foi transformado porque eles viram ali, né? Os irmãos, eles receberam, né? O faraó também se agradou da situação, né? Ele mandou provisão para os irmãos, mandou cavalos, camelos, né? Mandou fartura ali, né? E para buscar José, para buscar o restante da família, né? Buscar os filhos, né? Os filhos dos filhos, os esposos, né? Buscar todo mundo. Então, quando Jacó, né, recebe, né, os filhos, né? E, e descobre que José está vivo, né? Ele se alegra muito, né? Se alegra o espírito dele, né? Ele leva tempo para realmente, né, acreditar naquilo, né? Mas quando ele vê que tem tanta coisa, né, talvez tenha sido a razão pela qual José mandou tanta fartura, né? Os irmãos levarem tantas coisas, né? Tantos outros soldados, tantas outras pessoas para ajudar eles retornarem, né, na mudança deles, né? Então Jacó realmente viu que aquilo, né, realmente era verdade. E eles, né, juntaram todas as coisas e foram, né, de volta pro Egito, né? E Jacó e toda a sua família, né, descem para o Egito, né? Partiu, pois, Israel, né, que já agora era Israel, o nome de Jacó, né, com tudo o que possuía, e veio, né, a Berbessa, né, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai, né? Falou a Israel, Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, né? Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui, né? Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Olha isso, né? Que bênção, né? Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Né? Tomaram o seu gado e os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. E aqui, quando eles chegam aqui, né, uma das outras coisas que foi curiosa, porque eles eram pastores, né? Eles eram pastores, cuidavam de gado, né? Então isso também foi o que José pediu para que falasse para o faraó, né? Falou: ó, fala o que vocês fazem, qual a profissão de vocês, né? E aquilo acalmou o coração do faraó, né, por fez com que o faraó recebesse e aceitasse melhor, né, mais facilmente a família de José, porque ele sabia que eles não tinham nenhuma pretensão política, né? Eles não tinham pretensão de assumir nenhum poder ali no Egito. Então fez com que eles recebessem mais facilmente, né, a família de José, né, ali. E aí foi onde uma terra foi cedida para eles, né, em Gozém, uma terra na qual eles pudessem né, viver ali, né, no qual eles pudessem cuidar. E foi além, né? O faraó ainda falou que os homens são pastores de gado e trouxeram consigo o seu rebanho, né? Quando pois o faraó vos chamar, né? Fala para ele. Aqui lá na frente depois a gente vai ver que o faraó inclusive deixa, né? Falar, então deixa com que eles, né? é, Aqui, ó, no final, no 47 aqui, ó. Se sábios haverem entre eles homens capazes, põe-nos por chefes, então, de gado, né? Que me pertence, né? Então o faraó ainda deixou os gados dele nas mãos da família de José, né? Para que eles cuidassem dos gados, né? Então, tamanho era, né, a autoridade de José ali perante o faraó, né? Então aqui fala que depois trouxe José a Jacó, né? Trouxe José a Jacó teu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. Olha que maravilha, né? Te ver aqui o próprio Faraó reconhecendo, né, a grandiosidade de Deus aqui, né? Lembrando que esse Faraó não é o Faraó lá de Moisés, depois lá na frente vai mudar um pouquinho essa história depois quando a família de Jacó se multiplicar ali no Egito, né? Quando começar a tornar um número maior e eles começarem a se sentir ameaçados. Agora aqui, José compra a terra do Egito para o faraó. Aqui já mostra a fome avançando cada vez mais ainda lá no Egito, né? E os homens já não tinham mais dinheiro para comprar comida. E aí só tinham gados, né? E a própria terra. Então os homens começaram a dar o gado, né? Em troca de comida, em troca de grão.
E aí, quando acabou o gado, eles começaram a dar a própria terra. Então, foi aonde, né, em troca de comida, foi aonde eles adquiriram, né, foi Egito, fartura ali de, né, toda a terra, né, eles compraram toda a terra. E todos os homens, na verdade, se tornaram escravos. Só que foi uma escravidão diferente, né, onde o faraó era dono de tudo, né, de todas as terras, de todas as posses, mas porém o faraó ele cedia, né, as terras aos homens, né, e 80% daquilo que a terra produzia ficava para o próprio homem e 20% era o que ia para o faraó. É como se o que a gente conhece hoje é o sistema de taxação de imposto, né? Que tinha ali onde José criou essa organização aqui para que né, na qual onde o faraó era dono de tudo, mas a população ainda pudesse sobreviver, né, através do próprio trabalho. Então, aqui no 48, né, a gente mostra Jacó adoecendo, né? Então, aqui Deus apareceu aqui, ó, todo poder, ó, né, disse Jacó a José: e o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que farei fecundo e te multiplicarei e tornarei multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, dos teus filhos, os teus dois filhos que nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Então, a gente lembrando aqui também que José, ele teve dois filhos. Ele teve Efraim e ele teve um filho chamado Manassés, né? E eles têm um significado, esses dois rapazes aqui, o nome deles, né? A gente leu outro dia aqui, vê se eu pego aqui, Manassés. Então fala aqui, ó. O Manassés era o primogênito, que significa que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E o segundo, que se chamava Efraim, significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então a gente já mostra aqui no nascimento dos filhos de José, Deus trabalhando a cura, né, cura emocional ali, né, do qual ele carregava em relação ao que os irmãos tinham feito a ele, né? Então aqui, só que Jacó, um pouco antes de falecer, ele tomou os dois filhos, né, já cego ainda, já não enxergava direito, né? Ele foi, os filhos se aproximaram ali, Manassés e Efraim, né? E ele tomou os dois e os abençoou, né? E tomou como filhos, como adotados, né? Como se eles, né, os netos agora passassem a ser filhos dele também, né? E, e ali ele abençoa, né? Jacó abençoa José e os filhos deles também. E aí ele acaba falecendo, né? E, e vendo José que seu pai pusera a mão direita. Tem aqui também aquela história engraçada, né? Porque José parou na frente dos pais e colocou os filhos ao lado, e aí Jacó cruzou as mãos, né? E ele abençoou o filho mais novo, falando que o filho mais novo, né? Que o filho mais novo, a descendência dele seria poderosa, né? E José tenta corrigir o pai, né? Não, pai, esse aqui é o que é mais velho. E o pai fala, não, não, é isso mesmo que eu tô falando, né? E aí, novamente, a gente vê, né? ah, Deus fazendo, né? Como Deus faz as coisas, né? Como são os improváveis, né? Então, sempre o primogênito que, né? Deus trabalhando no coração, nos ensinando, né? Sobre a questão do orgulho, da vaidade, né? Que a gente sempre achando que porque é o primeiro, então é o escolhido, né? E Deus falando, não, olha, é o segundo, né? Então, aconteceu com Caim e com Abel, né? Aconteceu depois, né? Com Esaú e Jacó, né? Aconteceu aqui também, né? Aconteceu em várias situações aqui que a gente vê que né, o segundo acaba né, sendo escolhido, né? Para ter um propósito né, diferenciado aqui. E aqui novamente Efraim, a gente vai ver depois lá na palavra que a tribo de Efraim, ela vai ser uma tribo, ela tem muitas autoridades, né? Vai ter uma tribo de muita prosperidade ali também. Mas lá na frente, depois de tudo isso, eu acho que cai em idolatria depois, cai em algumas coisas erradas ali também. Mas a gente vai chegar lá. Aqui, benção. Aí depois aqui Jacó fala de cada filho, né?
Eu vou deixar para o seu Mário comentar aqui esse 49, seu Mário, que eu lembro que o senhor leu, o senhor leu muito bem aqui, porque ele fala de cada tribo, né? De cada filho aqui, o que que ele reconheceu. Então, por exemplo, Rubem, que era o filho primogênito, né? Porém, não seria ele, né? E ele também se lembrou que, o senhor lembra que o senhor comentou que ele se deitou com uma concubina do pai, né? Na cama do pai, né? Então aquilo desagradou o pai, porém, em momento algum a gente vê o pai tocando nesse assunto, mas o pai nunca esqueceu, né? Então ele fala aqui também nesse assunto. Ele fala também de Simeão e de Levi, que eram os irmãos que ele abençoa, né? Porém, ele amaldiçoa a ira dos irmãos. Ele não amaldiçoa Simeão e Levi, ele amaldiçoa a ira que Simeão e Levi, né, carregaram durante a vida, né? Então, aqui é algo muito forte aqui também, né? Maldito seja o seu furor, pois era forte, e sua ira, pois era dura, né? Então, isso aqui, nossa, toca muito forte, né? Para que a gente realmente tenha cuidado, né, com a nossa ira, né? Tenha cuidado com a nossa mão dura, né, sobre as coisas, né? Sobre daquilo que a gente carrega no nosso coração, né? Eu toca muito forte isso aqui no meu coração, pelo menos. Judá também, né? Fala que é sobre a transformação de Judá, fala do leãozinho aqui, né? Fala de Jesus já. Olha que maravilha, né? Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão tem entre seus pés, até que venha Siló. E a gente vê aqui que Siló é Jesus Cristo, né? Então aqui Judá, né? A tribo de Judá aqui, né, ela sempre será conservada, né? O cetro será sempre conservado até que Jesus nasça, né? Depois que Jesus nasce, aí nada mais, né, é importante, né? Porque tá feito, né? Tá concretizado, né? E a ele obedecerão os povos, aqui fala, né? Ó, ele amarrará o seu jumentinho à vide, que mostra até aquela parte né, que Jesus entra com o jumentinho, né? E o filho da jumenta, a videira mais excelente, né? Levará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Nossa. Aqui ele vai falar de outros irmãos aqui também, né, de outras tribos. Vai falar da tribo de Dan, né, de Gade, vai falar de tantas outras tribos aqui. Fala de José. José é o ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, né? Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com benção dos olhos dos altos céus, né? Com benção das profundezas, com benção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, né? Até ao cimo dos montes do eterno estejam elas sobre a cabeça de José. Então aqui José vem, né, e fala de todos os filhos aqui, né, abençoa, fala né, do que há para cada filho, né, ele profetiza na vida dos filhos aqui, né, fala sobre Jesus, a gente vê várias, né, coisas que acontecendo nesse capítulo, né. São estas as 12 tribos de José, e isto é o que ele lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles, né? Abençoou segundo a benção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo, né? Eu eu me reúno ao meu povo, sepultai-me, né, na caverna, junto, né, lá em Efron. E ele pede para ser enterrado lá junto com Abraão, né? Junto com a terra que Abraão tinha comprado lá atrás, né? É, a gente de Abimeleque, né? Se a gente se retornar, que a gente estava comentando. Aqui a gente está entrando no capítulo 50, que é o último capítulo, né? Que é a lamentação, né? Por Jacó e, né, o seu enterro, né? Então, né, José se lançou ao chão, né? Lançou sobre o rosto do seu pai, desculpa, né? E chorou sobre ele, né? E o beijou. E ordenou José a seus servos, né? Aos que eram médicos, que embalsamassem a José, né? Que cuidasse de José. A gente vê também os próprios egípcios ali também choraram, né, por 70 dias.
Então a gente vê de como, desculpa, choraram por Jacó, né? Então a gente vê quanto que a família de José era amada, né? E foi bem recebida ali, né? Então eles amavam, choraram por Jacó, né? Respeitavam o pai. José pediu para o faraó que permitisse que ele fosse, né, sepultar o pai lá na terra, né? No qual o faraó não somente permitiu, né? Como muitos egípcios também o acompanharam, né? E foram ali também, né? E ele retornou ali, né? E sepultou o pai, né? E aqui a gente vê algo muito particular, porque os irmãos vendo que Jacó tinha falecido, ficaram com medo, né, de que agora com o pai morto, né, eles não tivessem mais o mesmo tratamento que José vinha dando a eles, né? E aí mandou falar, né, para eles, né, que o pai tinha andado comentar, né, que era para cuidar deles, né? Mandaram dizer a Jacó: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, que te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam aquilo, né? Porque José sabia, provavelmente assim, Jacó não sabia da verdade, né? Não sabia o que tinha acontecido, que os irmãos tinham sido vendidos, né? E aí ele traz uma outra mensagem também, que os nossos pecados eles têm que ficar no mar do esquecimento, né? Uma vez perdoados, né? Uma vez perdoados por Deus, uma vez perdoados por Jesus, a gente não tem que ficar, né, remoendo, né, culpas, a gente não tem que ficar remoendo pecados, né? Que nosso pecado, quando a gente se arrepende né, de verdade, né? Se arrepende de coração e pede perdão a Deus, né? Que a gente deixa ele lá para trás, né? E aqui a gente mostra que José, né, virando para os irmãos e respondendo, né? Não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus, né? Para julgar vocês, né? Que nada, né? Vós, na verdade, intentaste dar o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Aqui a gente vê novamente, né, o coração amoroso de José, né? O coração, né, bondoso dele aqui. E onde ele fala aqui, né? Quem sou eu para para te julgar, né? Só Deus, né? E aqui a gente vê a morte de José também no finalzinho, né? José habitou no Egito e ele e a casa de seu pai e viveu 110 anos, né? E aqui, olha que interessante, né? Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, né? Ele conviveu com os filhos durante muito tempo, né? Mas disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente, né? é, e vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui. Né? Morreu José da idade de 110 anos. E a gente vê aqui, ó, embalsamaram, né, e puseram num caixão no Egito. E depois a gente vai ver a promessa lá em Êxodo depois, né, que durante o retorno no deserto, né, pelo povo, eles carregavam os ossos de José, né, de volta para ser enterrado lá junto com Abraão. Então a gente vai imaginar, José faleceu aqui no Egito nessa época, né? E ele não foi enterrado, né, logo imediatamente, né? Os ossos de José ficaram muitos anos ali no Egito ainda, né? Mas no retorno do povo, né, à Terra Prometida, né, eles carregavam os ossos de José, né, para ser enterrado lá em Efron, né, junto com Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, eu tive muito aproveitamento nesse livro de Gênesis e eu louvo a Deus que daqui dele, se eu sabia, agora eu aprendi mais. Eu aprendi que aqui veio sobre a cada um de nós, principalmente a minha pessoa, né? Vejo eu, aqui nós eu extraí nesse livro, com a história de José, humildade, amor, né? Perseverança. Imagino eu, José, naquele momento que ele teve ali, naquele buraco, né? Eu conheci a palavra cadim através de um testemunho de um homem,
um ex-drogado que foi preso. E ele, naquela penitenciária, ele disse que ele viveu uma situação que ele não pensava de viver. E ele foi colocado dentro de um cadinho. E aí ele explicou, perguntou a toda a igreja se a gente sabia o que era um cadinho. E aí eu fiquei ansiosa de saber o que era um cadinho. E o cadinho era um determinado lugar quadradinho, de 1 metro de altura, com mais ou menos 1,20 m de largura. Imagino eu se fosse um homem bem alto ali dentro daquele cadinho, todo dobrado ali naquele cadinho para cumprir a sentença por desobediência. E aí eu aprendi que cadinho é um lugar de prisão que tem na penitenciária onde as pessoas, os detentos que desobedecem às leis lá dentro, vai para esse cadinho. Então eu aprendi e fiquei imaginando José, que eu tenho certeza que eles não fizeram um buraco bem grande para deixar José lá à vontade. Então ele deixou ali José ali pela maldade, pela inveja que a gente não pode ter e a gente tem que descartar de nossas vidas. Inveja, né? Ciúmes, enfim, maldade não deve caber a nós, porque certamente a gente pensa de matar o nosso irmão, né? E eles fizeram isso com José. José passou ali aquele momento dele ali naquele buraco, né? E eu imagino como ficou a cabeça de José ali dentro, né? O que se passava pela cabeça dele, pelo coração dele. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus cuidou dele, zelou dele e deu honra a ele. Então, por situações que passamos nessa vida, não vamos querer vingar de nós mesmos, porque Deus ele se incumbe de resolver tudo para nós. Ele é o nosso pai por excelência. Deu a honra para José, botou José no lugar. Como José foi vendido, eles pegaram não sei por quanto prata, pegaram aquele dinheiro e, de repente, José ficou numa situação digno de comandante, de comandar, governador ali daquele faraó, e ele tinha a autonomia de fazer o que queria. E ali Deus deu para ele aquela bênção sobre os irmãos. E José, eu creio que José ele não estava ali com a maldade no coração, é tanto que foi até o final. E ele chorou, né? E olha, José foi obediente, obedeceu o pai dele. José foi misericordioso com seus irmãos, né? José não deixou vencer o mal com o mal. José fez com que acontecesse que os irmãos, quando ele viu que os irmãos dele já estavam com o coração que os irmãos dele já estavam baixando a cabeça e vendo o mal que ele fez com o irmão e temia dele virar quando o pai morresse para poder trazer o mal para os irmãos. Então os irmãos viu ali e realmente os irmãos dele aprenderam para não vencer, não ter ciúme, não ter inveja, porque cada qual tem seu tempo. Eu tenho o meu tempo, o Fábio tem o tempo dele, enfim, cada um Deus dá segundo merecemos. Então, não vamos ter inveja porque eu tenho uma Bíblia maior, uma Bíblia bonita, uma suposição. Passou um gatinho, acho que eu estou vendo um gatinho do Lucas, passou um gatinho do Lucas, lindo. Lembrei do filme, eu acho que eu estou vendo um gatinho. Então, meus amados, desculpa aí, mas eu estou na benção. E aconteceu o quê? Eu aprendi, né? Humildade, perseverança, perdão, que nós devemos perdoar o nosso irmão, não vencer o mal por mal e abençoar a todos. É isso que Deus requer de mim, requer de cada um que aqui está. Senhor, meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa comunhão que nós tivemos nessa manhã. Obrigado por essas pessoas que estão aqui presentes, Pai. Obrigado por cada um que hoje não pôde estar presente, mas como a Dona Marineide já acabou de falar e alegra o meu coração. Ano que vem vamos estar todo mundo reunidos novamente e que esse devocional ele continue a crescer, levar a sua palavra aos corações das pessoas que precisam e que o Senhor continue usando, Pai, cada um aqui
continue usando a vida do seu Mário, do Fábio, da dona Marineide, da Tamires, todo mundo, Senhor. E essas pessoas sejam instrumentos, Pai, na sua mão. Que o Senhor todos os dias renove o coração de cada um aqui, na mente, os dê sabedoria, guie os seus passos, Pai. Coloque no caminho deles pessoas que precisam ouvir do Senhor, conhecer a Ti, Pai, para que os seus filhos que hoje o conhecem possam apresentar você para essas pessoas também, Senhor. E obrigado, Deus, pela saúde. Que o Senhor não deixe faltar o pão nas nossas mesas, Pai. Obrigado, Pai. Cuida das nossas famílias também. E nos dá fome, Pai. Nos dá sede de Ti, Pai, para que nós continuemos a buscar ao Senhor e que não desanimamos, não venhamos a desanimar no caminho, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te peço também, Pai, que o Senhor continue olhando pelo aquele garotinho Luca, Pai, que o Senhor traga cura, Pai, restabeleça, Pai, a saúde dele, Pai, restabeleça, Pai, o corpo dele, Pai, os ossinhos dele, Pai. O seu sangue, Pai, passe por lá, Pai. Passe o seu sangue sobre a vida dele, Pai. Cura ele, Pai. Restaura a vida dele, Pai. Que ele não sinta dor, Pai. Que ele volte a brincar, Pai, brevemente, Senhor. Senhor, traga vida, Pai. Traga vida, conforto para a família, Pai, para os irmãos, Pai, para os irmãozinhos dele, Pai, para os pais, para a mãe, Pai. Que eu possa estar presente ali, Pai, alimentando a fé deles, a esperança deles, Pai, de um dia melhor, Senhor. Que o Senhor continue cuidando deles, Pai, daquela garota também que estava envolvida naquele incidente, Senhor. Que o Senhor conforte o coração dela, Pai. Que o Senhor trabalhe, Pai, tire a culpa do coração, Pai. Que caia por terra, Pai, qualquer ação do inimigo, Pai, queira agir sobre eles, Pai. Que o Senhor continue trazendo luz e bênção, Pai, sobre todos eles, Pai. Que traga prosperidade, Pai. Que isso seja pelo seu testemunho, Pai, que a igreja, Pai, os irmãos, Pai, sejam cada vez mais fortalecidos na fé, Senhor. Que o Senhor faça o seu mover, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está presente, Pai, está agindo, está cuidando, Pai, e que o inimigo, Pai, caia por terra, Senhor, que ele não tem autoridade, Pai, sobre nós, Senhor, que quem manda aqui é Jesus, Pai, quem manda aqui é Ti, Pai, que o Espírito Santo esteja presente em todo momento, Pai, que nós sejamos discernimento, Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.